governo brasileiro acaba de gastar 2 bilhões de reais para desenvolver um sistema novo, 170 vezes maior do que o Pix, com uma única função: tornar impossível não pagar imposto. Esse é o chamado Split Payment, que está causando uma baita polêmica no mercado, e eu vim te explicar o que ele é, como ele vai funcionar e principalmente por que você deveria se preocupar e o que você pode fazer para se proteger. Eu já vou vir direto para minha tela, que eu separei alguns pontos para compartilhar com você e te mostrar como tudo isso funciona. Inclusive, se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou Vinícius Bazan, especialista em investimentos, trabalho nesse mercado há 11 anos e estou aqui para te ajudar a investir melhor, cuidar do seu dinheiro e pensar no seu patrimônio a longo prazo. E você vai entender já já o que esse negócio aqui do governo, Split Payment, tem a ver com tudo isso e com a sua liberdade financeira. Como eu te falei, esse é um novo sistema que bombou nas notícias na última semana, falando que ele é 170 vezes maior do que o Pix. Isso foi um número dado pelo próprio governo, devido ao volume de documentos que esse sistema vai processar, 170 vezes mais do que o próprio Pix, que já processa uma porrada de documentos todos os dias, né, de idas e vindas de dinheiro. Eu pedi aqui para o Google explicar pra gente, de forma bastante resumida, o que é o Split Payment, que basicamente é o seguinte: Split Payment pra mim é um nome chique, na prática pra mim eu consigo entender ele como imposto na cabeça. Por quê? Ele funciona como uma divisão automática do valor de uma compra no momento em que ela é feita. Então, como que isso vai funcionar? Tem até um desenho aqui que mostra de forma mais fácil, né, da gente entender o que é esse Split Payment. Basicamente, quando você fizer um pagamento, aqui a gente está olhando para o cartão, mas pelo que eu vi até vai funcionar para outros tipos de pagamento, o sistema de pagamento que recebe a sua grana para poder repassar para o lojista, para a empresa, para o vendedor, ele já vai splitar, ou seja, vai separar essa grana e uma parte já vai ser direcionada ao governo, que são os impostos, sendo que só o valor líquido, ou seja, a diferença vai ficar com o vendedor. E qual que é o grande problema por trás disso? Ele é mais digital e mais rastreável, o que deveria ser realmente um benefício, e até como a própria Thomson Reuters coloca aqui, na teoria mais justo. Existe de fato uma dor das empresas, e eu me envolvo nessa dor também, né? Tem a Underblock aqui que fatura alguns milhões de reais por ano, e a gente tem que pagar impostos. Aqui ninguém vai sonegar, a gente vai fazer tudo certo, só que existe uma burocracia enorme em torno desses impostos, e faz com que você tenha uma morosidade nesse pagamento. De fato, o Split Payment deixa tudo mais fácil e também mais justo, porém, essa parte é que mais me incomoda e mais me preocupa, também deveria preocupar você. Porque conforme todos os sistemas de pagamento no Brasil e, enfim, toda a tecnologia financeira vai evoluindo, ela vai tendo cada vez mais rastreabilidade, vai sabendo mais do que você faz e te dando menos privacidade. A grande dúvida que me surge aqui é: isso surge inicialmente para um efeito bom, mas no longo prazo pode trazer outros efeitos ruins, como você tendo menos privacidade no seu dinheiro, podendo ter o seu dinheiro bloqueado, confiscado, congelado? A gente não sabe a resposta exata para isso. E deixo claro desde o início que isso aqui não tem a ver com direita ou esquerda, partido, nada do tipo. Eu estou falando do modus operandi do Brasil, como a gente tem desenvolvido sistemas cada vez mais centralizados, onde você, como usuário, é o elo mais fraco. E aí eu te falei que isso resolve uma dor, né, de fato, das empresas, que é poder pagar tudo de uma forma unificada, mas aí já vem um pulo do gato aqui. Eu até separei essa notícia da CNN Economia, porque ela já é, na verdade, do ano passado, e ela já retratava algo que é preocupante para o Brasil no longo prazo. A gente está passando por uma reforma tributária e entre os elementos dessa reforma, a gente vai ter um imposto unificado, que é o IVA ou IVA, que é um tipo de imposto que já é praticado em países, por exemplo, da União Europeia, onde você tem uma única alíquota que já junta todos os componentes do imposto e depois o governo disseca isso e manda para os órgãos, né, para as entidades correspondentes. Só que da forma como está proposto isso ao longo dos próximos anos, o Brasil vai caminhar para ter o maior imposto do mundo. Ele vai estar estimado em 28%, que ultrapassaria até mesmo a Hungria, que já é um país de carga tributária muito elevada. Então, por um lado você tem essa praticidade, mas por outro você tem uma série de questões relevantes que você deveria considerar. Um Brasil com imposto mais caro, um sistema financeiro mais rastreável e onde isso pode chegar até você. Porque de fato, quando a gente olha para cá nesse esquema, você está pagando pelo produto. Quem está sendo onerado aqui, entre aspas, porque ele teria que pagar imposto de qualquer forma, é o lojista. Mas aí eu te pergunto, você não vai mesmo ser impactado? Será que com esse novo sistema e principalmente com uma carga tributária maior, os lojistas, as empresas, não vão ter que cobrar mais caro de você pelo produto que você está comprando, porque está ficando mais difícil para eles também? E de fato que é esse ponto que a Exame trouxe aqui, né? O fim do float financeiro. Basicamente, hoje, como é que funciona uma empresa? Ela vende um produto ou serviço e ela tem alguma alíquota de tributação. A empresa pode pagar de 5% até 30% de imposto, por exemplo. Ela vai ter que pagar isso, só que ela vai pagar muito provavelmente aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, como a própria Exame destaca aqui, ó, entra o recebimento da venda, né? Você fez a venda do produto ou do serviço. E o pagamento dos tributos, hoje existe um intervalo que permite as empresas utilizarem por esse período, né, temporariamente, o dinheiro para financiar suas operações. E principalmente quando uma empresa faz uma venda no cartão e vai receber daqui 30 dias. Qual vai ser o problema? A empresa vai ter que passar a pagar no D0, no momento da compra,
e ela vai receber talvez depois. Imagina você, como um empresário, tendo que vender uma mercadoria na sua padaria. Você fez uma venda na padaria, você está pagando imposto imediatamente, mas o cliente pagou em cartão de crédito, você vai receber daqui 30 dias. Isso bagunça o fluxo de caixa das empresas, que é justamente o ponto levantado pelo exame, e isso dificulta a operação delas. E normalmente o reflexo de uma operação que sofre dificuldades é aumentar preço, repassar isso para o consumidor, ou ela ter que parar de fazer o que ela faz. E é justamente aí que eu chego em você. A gente já sabe que isso pode encarecer as coisas, a gente não sabe exatamente como as coisas vão rolar, o split payment entra em vigor daqui a algum tempo, começa primeiro só com as empresas, depois com os usuários, pessoa física como eu e você, mas a gente sabe, né, dá para perceber que existe algum impacto. Mas esse não é o impacto mais importante, o impacto mais importante vem agora. Eu já te expliquei aqui nessa matéria que ele é 170 vezes maior do que o Pix. E para que você consiga fazer um sistema desse tamanho, onde foi gasto 2 bilhões de reais para se desenvolver, você consegue imaginar o nível de rastreamento de informações que precisa? O que por um lado é muito bom pela tecnologia evoluir, mas por outro levanta algumas preocupações que eu preciso que você tenha em mente. Aqui eu fiz um mapa para a gente entender o que aconteceu nos últimos anos, aqui, basicamente aqui nos últimos 18 anos, tá? A gente foi tendo várias implementações no sistema financeiro brasileiro que trouxeram mais rastreabilidade. Então lá em 2008 a gente passou a ter as notas fiscais eletrônicas. Cada venda virava um registro. Então, tudo que você coloca o seu CPF, por exemplo, qualquer compra que você faz, fica eletronicamente registrado e vai para uma base de dados do governo. Depois, em 2015, a gente teve os bancos passando a reportar movimentações acima de R$ 2.000 à Receita, mesmo sem ordem judicial. Ou seja, qualquer transação maior que você fizesse também seria rastreada. Em 2020, os pagamentos por Pix surgiram. Eles evoluíram aquela ideia do TED, da DOC que já existia e tornaram tudo mais fácil de usar. Com isso, mais volume de transação no nosso sistema financeiro passou pelo Pix e com isso também mais transações passam a ser rastreadas. De novo, isso aqui não deveria ser nenhum problema, isso aqui dá praticidade pra gente no dia a dia, mas você vai entender onde eu quero chegar. Em 2026, nesse ano, o mercado onde eu estou inserido, principalmente o mercado de cripto, passou a ter mais reporte e declarações automáticas das corretoras para a Receita. E a gente começa a partir de 2027 com o split payment. Então, a rastreabilidade vai aumentando. Isso, como eu te falei, deveria ser bom, mas a privacidade diminui. E quando ela diminui, fica o questionamento que é inevitável, que é em que momento você continua sendo dono do seu próprio dinheiro? Ou em que momento o que você tem, por exemplo, num banco pode ser congelado? E é justamente aí que surge a necessidade de você olhar para um outro lado, para um outro caminho. Só que antes que você me fale, Baza, você está vindo aqui defender o governo atual, você está vindo aqui falar mal do governo atual, não, tem nada disso. Eu fiz um levantamento aqui só para você entender um histórico, desde 1986. Isso aqui são basicamente 40 anos de história aqui no Brasil. A cada ano vai aumentando quantos dias por ano você tem que trabalhar só para pagar os seus impostos. Isso daqui é independentemente de governo. Passaram 8 presidentes diferentes aqui nesse período. Eu até peguei a lista aqui na Wikipedia. A gente teve o Sarney, o Collor, o Itamar Franco, o FHC, todos esses presidentes passaram de partidos de direita ou esquerda. Isso é como a máquina brasileira funciona, e não uma questão partidária de direita ou esquerda aqui. E aí entra justamente o ponto, a gente vai tendo cada vez menos privacidade, e não importa o que acontecer no futuro, quem ganhar as eleições esse ano, isso vai continuar acontecendo, aí você tem que olhar para um lado onde você é o único dono do seu dinheiro. E é justamente aí que entra o Bitcoin. Se você ainda não conhece esse mercado, eu já vou deixar 2 links aqui na descrição para você. O primeiro, que é da OKX, que é a corretora que é parceira aqui do meu canal, que é um dos melhores lugares para você começar a investir em Bitcoin. Se você precisar de informações sobre como que funciona esse mercado, análises, o nosso canal aqui está sempre à disposição com vídeos novos toda semana, inclusive live às terças-feiras. É só você se inscrever e quando você vai fazer o seu primeiro investimento, você pode fazer pela OKX. E aí, eu vou deixar um segundo link que eu já explico na sequência, que é, não basta você comprar apenas o Bitcoin, você tem que ser o dono dele, e eu já te explico por quê. O Bitcoin surgiu como uma moeda descentralizada, uma forma que nenhum governo, entidade, empresa poderia controlar. E de fato, ele foi crescendo muito ao longo do tempo. Ele sim é volátil, ele varia bastante, mas é inegável o crescimento, né, de um ativo que saiu lá, por exemplo, em 2016, quando eu comecei a investir, que foi mais ou menos aqui, ó, foi até um pouquinho antes desse gráfico do Google estar no ar, ele custava R$ 1.500, hoje ele custa 330 mil. E ele já valeu basicamente 700 mil reais no ano passado. Então, é um ativo que está crescendo em adoção. E a tese toda dele é de que ninguém controla o Bitcoin, ninguém é o dono exclusivo do Bitcoin. Só que só faz sentido você ser o único dono dele se está na sua carteira, no que a gente chama de uma wallet. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai comprar o Bitcoin, você vai passar por uma corretora.
E a corretora é essencial nesse quesito. Você tem que usar ela como uma plataforma para você acessar o mercado e comprar o Bitcoin. Depois você pode sacar o Bitcoin para sua carteira digital e você faz aquilo que a gente chama de autocustódia, onde você é o único dono das suas moedas. Até pedi aqui para o Google também traduzir para a gente, né? Autocustódia é você basicamente armazenar e controlar os seus próprios Bitcoins diretamente, mantendo as chaves do cofre, né, as senhas com você, em vez de deixar nas corretoras centralizadas. Então você basicamente usa uma corretora para fazer a compra e uma wallet para fazer o armazenamento. E qual que é o benefício disso? Você primeiro faz aquilo que o Bruno Perini gosta de falar, e eu adoro citar essa frase dele, que é: não basta tirar o dinheiro do Brasil, você tem que também tirar o Brasil do seu dinheiro. O Bitcoin é um ativo global que independe das questões políticas e econômicas do Brasil. Ele vai continuar existindo e crescendo independentemente do que acontece no âmbito local, porque ele é mundial. E além disso, você tem que colocar na sua própria custódia numa forma onde nenhum governo possa confiscar, congelar, nenhuma empresa possa tomar de você. Você pode mover livremente, você pode ir para qualquer outro país e levar o seu dinheiro consigo se ele está na autocustódia, como é o Bitcoin numa wallet. Por isso eu vou deixar um segundo link aqui embaixo para você, que é exatamente dessa página, que é da Tangent, que é uma empresa que fabrica hardware wallets. O que são as hardware wallets? São dispositivos como esse cartão aqui, onde você armazena o seu Bitcoin de forma offline, ou seja, você não corre aquele risco de o seu computador ser hackeado, seu celular ser roubado, isso fica na sua posse e você é o único dono das suas moedas. Além de que isso aqui é extremamente discreto, você pode guardar na sua casa sem nenhum problema. E quem pegar isso sozinho não consegue mexer nas suas moedas, vai ter toda uma proteção. Inclusive tem outros vídeos aqui no canal onde eu explico exatamente como é que isso funciona. Existe até o Tangent Ring, que é um anel que você coloca no seu dedo e armazena Bitcoin. Então, se você quiser viajar para o Camboja levando os seus Bitcoins na ponta do dedo, você pode fazer isso e ninguém sequer vai saber que isso está acontecendo, porque está com você e você é o único dono. Então deixo aqui embaixo o link da Tangent para você conhecer mais, porque esse é o combo perfeito, né? Comprar o Bitcoin numa corretora de confiança e depois armazenar numa boa hardware wallet. E inclusive a Tangent, que é uma empresa gringa que fabrica os seus chips e a sua carteira lá na Suíça, inclusive faz em parceria com a Samsung o seu chip criptografado, eles passaram a ter agora uma entrega local aqui no Brasil, com estoque local e com preços em reais. Então aqui você tem não só essa relação das wallets que estão disponíveis, como também um cupom exclusivo de desconto da Underblock, que já vai estar aplicado no link que você clicar aqui na descrição. Então o que eu trago para você é um alerta, mas não um alerta sobre o split payment em si. Ele vai ser usado assim como o Pix foi usado, ele vai fazer parte do nosso dia a dia e espero sinceramente que ele ajude os empreendedores, as empresas a ter menos burocracia, mas que também ele não penalize as empresas trazendo uma carga muito mais elevada, uma dificuldade de fluxo de caixa. Se você inclusive é empresário, eu gostaria de saber o que você acha dessa medida. É só você colocar aqui nos comentários para a gente entender como você está percebendo ela no seu dia a dia no futuro. Mas o que eu mais quero que você saia desse vídeo sabendo é: você está sendo cada vez mais monitorado, rastreado. Isso tem o lado bom de as coisas serem mais práticas, tudo é digital, mas tem o lado ruim onde você deixa de ser o único dono do seu dinheiro. E para você ser o único detentor do seu patrimônio, mesmo que uma fatia pequena dele que esteja em algo diferente, você deveria pelo menos começar a aprender sobre Bitcoin e criptomoedas. Eu tô aqui todas as semanas para te ajudar nisso, te convido a assistir mais vídeos aqui no nosso canal. Qualquer dúvida é só comentar ou chamar a gente, vai ser um prazer te ajudar. Te vejo numa próxima. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal da Underblock.